RJ Beach Maniacs e as finais também no domingo. Em 2025, o Circuito Beach Tênis celebra 6 anos de história. E que história! De uma ideia que surgiu de uma simples conversa a um dos circuitos mais relevantes do Brasil. Os responsáveis e um tanto quanto visionários? Eduardo Souza e Victor Cianga, dois apaixonados pelo beach tênis. Aliás, a paixão foi o que deu forma a tudo. Lá em abril de 2019, antes mesmo do Brasil se tornar a meca do beach tênis. Eduardo e Victor participavam de um torneio na Hípica de Campinas. Foi quando Eduardo, naquele momento resenha fora de quadra, comentou com Victor sobre a qualidade do torneio e muitos pontos que poderiam ser ainda melhores, considerando a necessidade dos atletas. Pronto, o fio condutor e aquela ideia de jogadores para jogadores começou a fazer sentido e ser aquela pulguinha atrás da orelha, sobretudo do incansável Eduardo. E aí, quando eu dividi isso com o Victor, ele falou, poxa, você é o cara certo para um projeto que eu tenho, eu quero fazer um circuito de beach tênis, alguns torneios e tudo mais. E a coisa foi tomando uma força muito grande, eu acho que estava no momento em que tinha muita gente incomodada. E quando nós conversamos em abril, a gente já estruturou em pouco tempo o circuito para iniciar no mesmo ano, em agosto, que foi a nossa primeira etapa. E o foco nosso sempre foi fazer com que os atletas fossem as estrelas, né? E aí surgiu o nome do circuito Beach Tênis e a gente criou ele com esse foco, né, de trazer excelência para os atletas e muita competitividade, desde o atleta profissional até o atleta amador, aquele que acabou de começar a jogar. O Eduardo, ele ama o beach tênis, ele vive o beach tênis e ele queria deixar um legado, sabe? Ele via que o esporte estava crescendo e precisava de um pouco mais de diretriz, e ele sentia isso. E eu acredito que essa veia de empresário dele, que ele tem, ele começou a pensar, cara, eu acho que o beach tênis merece mais. Ele já entrou em quadra 1h da manhã. Então isso não é uma coisa legal para o atleta. Então ele queria mais. Ele falou, imagina se tivesse uma fruta aqui para eu comer, imagina se tivesse uma água para eu beber na quadra. Eu precisava de um guarda-sol, 40 graus na cabeça, ele jogando lá sem parar. Ele não tinha onde sentar, não tinha guarda-sol, ele estava em quadra 1h da manhã, chegava num torneio às 8h, então ele ficava muito incomodado. E ele sempre sentiu que o beach tênis merecia mais que isso. Porém, quando ele chegou com essa notícia, eu falei, não, você tá louco? Não, 1000 vezes não. Cara, a gente acabou de ter uma filha. Eu trabalho em São Paulo. Eu vou e volto todo dia. Eu via minha filha 40 minutos por dia. Eu dava de mamar, colocava no berço, pegava o carro, com a noite virada, e ia para São Paulo, e voltava dirigindo. E ele, com o business dele bombando também. Eu falei, Eduardo, não, sossega, alguém vai fazer. A gente ajuda. E não teve jeito, porque quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele faz. E acontece. Ele tem muito amor. Ele tem muito amor pelas coisas que ele acredita. Então, daí, foi. Aconteceu. Minha voz não valeu de nada. Ainda bem, né? Eu sou uma pessoa super ativa, gosto de equilibrar diversas funções, do meu perfil. Então, mesmo sendo um pai super presente, amo estar com a minha filha, eu senti que eu queria fazer algo pelo beach tênis. O beach tênis me fez muito bem, eu perdi peso, eu melhorei minha saúde, o meu próprio convívio familiar melhorou com o esporte. Então eu queria deixar um legado, queria deixar uma coisa bacana pro beach tênis. Apenas 3 meses dividiram aquela conversa inicial entre Du e Cianga da realização da primeira etapa do circuito beach tênis, que de forma poética ocorreu na mesma Hípica de Campinas. Cavalos no estábulo do clube e a pista de pismo trocou os Oxter, muro e paralela por postes, linhas e redes. Um verdadeiro mar de 24 quadras para receber o então maior torneio de beach tênis fora da praia, com 644 atletas inscritos e 502 jogos realizados. Foi um começo gigantesco, com sucesso de adesão de atletas e público. O circuito já nasceu grande, o que sempre chamou a atenção e atraiu os principais atletas amadores e profissionais do estado de São Paulo. A fórmula é mais ou menos assim: os amadores se sentem profissionais e os profissionais sentem o profissionalismo do esporte acontecendo. Uma novidade que foi assim, nossa, tem água no torneio. Nossa, tem água para todo mundo no torneio. Era tipo
cara, que legal, tem água, tem guarda-sol, cadeira, um negócio diferente, né? Putz, e o slogan é feito por atletas para atletas, né? Super condizia com a realidade, né? Até porque Du, Isianga e atletas profissionais já na época sentiam a necessidade de nós amadores, né? Com jogos organizados ali com relação ao horário, estrutura pra gente mesmo. Então eu lembro que foi assim, um torneio que mudou muito a régua do beach tênis, dos torneios, né? Então assim, e a partir de 600 inscrições, então a gente sabia que a partir dali o caminho era só melhorar. Simões vem pro smash, boa defesa Juliana, toque da Iote. Em um formato que o circuito atuava junto aos organizadores, dividindo as funções e chancelando os eventos. A primeira temporada de 2019 contou com 8 etapas e percorreu as cidades de Campinas, Valinhos, Ribeirão Preto, São Paulo, Jundiaí, Vinhedo, Araraquara e Guarujá. Os principais desafios eram, poxa, como que a gente vai fazer para colocar pessoas no evento, né? Que eu acho que é o desafio até hoje, é você convencer, no meio de tantos torneios que existem de beach tennis, por que jogar o circuito beach tennis. E na época a gente não era nada ainda. Então foi muita conversa, falando o que a gente se propunha, o que a gente queria trazer, como a gente jogava, tinha muita gente conhecida, tinha muitas academias que já compraram a ideia de fazer parte do circuito, então essas academias também ajudaram muito a divulgar nos seus points, então acabou sendo um sucesso, porque a parte de produção, a parte de concepção ali do torneio, ela não é algo absurdamente difícil. Eu acho que o mais difícil é você ter diferenciais, e a gente tentou trazer esses diferenciais desde o início. A questão de ter a premiação de final de ano foi uma inovação, a questão aí de ter a própria transmissão do Play BT, o Play tá com a gente desde o início, também foi uma inovação, entre outras coisas que a gente trouxe. E por falar em transmissão, se tem uma parceria que deu muito certo foi essa. Desde a primeira etapa, os eventos sendo espalhados para o mundo do beach tênis através das plataformas digitais, alavancando não só o esporte, mas os nomes do circuito e da extinta BT Live, que futuramente se tornaria Play BT. Quando eu fiz minha primeira transmissão, a primeira vez que subiu uma transmissão eu narrando. E isso aí foi feito lá no Ravenna, Alphaville, certo? Quando eu fiz essa etapa, o Du tava nesse evento. Então eu conversei com o Du, não conhecia ele. O pessoal falou, esse aí é o Du, ele vai começar a fazer um circuito aí. Aí naquele momento eu me apresentei para ele. Ele falou, meu nome é Wander, eu tô começando aqui com transmissão. Eu sei que você tá começando a fazer se tiver oportunidade, eu tô à disposição para poder transmitir as etapas para você. Então esse foi o meu primeiro contato com o Du. Foi isso daí. Ele falou, beleza, vamos ver e tal. Aí depois disso tudo, o Du começou a comentar também bastante ali nas transmissões, participar bastante ali, fazer o comentário. É um cara também que gosta muito de beach tênis, entende muito de beach tênis. Então ele complementou bastante aí essa questão de comentarista, sabe? Então ele foi o primeiro comentarista ali que começou a desenvolver esse trabalho, eu narrando, ele comentando, juntando o amor que ele tem pelo esporte, o amor também que eu tenho pelo esporte, vamos fazer. Começamos a ter essa ligação mais forte, entendeu? Com o circuito. Como a gente começou a ter essa sequência essa frequência, né? Todo final de semana de transmissão, já começamos nessa época a ter bastante coisa, então a gente começou a evoluir, a pensar. Eu comecei a tentar estudar melhor o beach tênis, transmissão, né? Não o beach tênis. Tentar entender o que é esse trabalho de transmissão, que a gente pode evoluir. Aí veio a questão das entrevistas, foi algo que a gente sempre fez desde o início, né? Entrevista sempre, eu ia lá entrevistar. Aí veio a questão, assim na câmera. E daí aconteceu, como começou a vir pessoas que trabalham com isso, tipo o Josué, que já trabalhou a vida inteira com grandes produções, com o Railan também veio e começou a estudar um pouco mais o que é transmissão, o que é uma transmissão. Então veio pessoas chegando na equipe, e isso foi, e com a frequência que o circuito nos dava, a gente começou a melhorar em bastante quesitos aí, entendeu?
Aí o esporte foi crescendo, o número de inscrições aumentando cada vez mais, e eu no radar do circuito, né? No radar do circuito. Não, onde eu vou estar lá. Aí houve a oportunidade, através de uma galera que trabalha no circuito, de me indicar, né? E aí foi onde eu consegui fazer meu primeiro torneio. Sentei com a Giovana, né? Contei a minha história, disse do meu propósito, e ela imediatamente me deu um abraço e falou: tamo junto. Aí apareceu um grande evento pra gente fazer, que é onde foi que deu o start mesmo. Que foi um primeiro circuito beach tênis, foi realizado aqui na Ípica. É chuva e frio, mas a gente estava aqui firme e forte e começamos. E depois disso, nossa, foi só... Conforme o beach ia crescendo, a gente foi pegando rabeira no beach, crescendo junto. Primeiro eu travo as datas da nossa agenda com o circuito beach tênis e depois a gente aloca os demais. Eu costumo dizer, e isso é base da minha criação, que gratidão vem do coração, né? A hora que eu precisei, quem abriu as portas foi o circuito. Tem que ter muita gratidão pela Giovana e o Eduardo, porque a gente faz nossa parte certinho, né? E eles abrem a porta pra gente no circuito. E a gente teve a oportunidade e a gente agarrou com tudo. Então, e o circuito hoje, né? Não tem comparação, né? Circuito é circuito. Então eu falo, a gente tá como se fosse, sabe, num campeonato espanhol, né? Um campeonato europeu seguindo o circuito. Já não é mais questão de grana, né? Eu vejo assim que a gente agrega no evento. O circuito beach tênis foi uma escola para mim, né? O tanto que a galera é apaixonada, o tanto que eles se entregam, o quanto 6 graus eles estão lá, chovendo eles estão lá, 40 graus no sol eles estão lá, todo mundo entregando o nosso melhor, e eu faço parte dessa família assim. A gente fica super feliz, tanto o Du na pessoa física, né? Porque as pessoas físicas desses negócios são pessoas espetaculares, a Carlinha, o Wander, o Paulo, e isso faz parte do legado, né? A gente tá conseguindo fazer o bem para as pessoas, é um legado. Então, se o circuito foi importante para essas pessoas e continua sendo, para mim é um grande um grande prazer. E até o próprio Play BT, né, tem muito a ver com isso. A gente começa junto, o Play ganha relevância com o circuito e alça voos maiores. Hoje está nos maiores torneios do mundo, e isso para mim é um motivo de extremo orgulho. Então, tudo que eu posso contribuir com as pessoas e com as empresas, isso me faz um bem incrível, e eu sinto realmente é o que me move isso. Então, realmente essa entrega essa devolutiva que vem, energia boa e coisa boa, o que isso me faz bem na minha família, nos meus outros negócios, não é em dobro que vem, não, é multiplicado por 1000. Mais uma vez, a régua subiu e o circuito entregou. A etapa seguinte da RS em Vinhedo também foi de enorme sucesso. Só que no dia seguinte, o mundo pararia devido à pandemia de Covid-19. E o circuito anunciou a paralisação da temporada, seguindo todas as recomendações dos órgãos competentes. Os dias passavam e a ansiedade pela volta era um sentimento incomum. Ironicamente, passado aquele primeiro momento e em meio às flexibilizações, foi um período bastante importante na história do circuito e da BT Live. Uma ideia entre Evandro Rufino e Du Souza mudaria o roteiro do beach tênis definitivamente no que diz respeito à divulgação do esporte via transmissão. O Du chegou e entrou em contato comigo. Falou: Evandro, você já faz as transmissões, vamos fazer um programa? Falei: puta, Du, e fazer programa, cara? Pelo amor de Deus. Falei: cara, não é minha praia não, isso daí e tal. Fiquei bem receoso, assim. Falei: não, vamos fazer o Calbucci. O Calbucci na época, meu Deus. Hoje o cara é um grande nome, assim, imagina naquela época, ele era meio do mundo, o cara. Eu falei: cara, o que eu vou conversar com o Calbucci? Tipo, eu já conhecia todo o meio, mas tipo assim, fiquei naquela.
Eu falei, quer saber do negócio? Eu vou fazer isso aí. Eu falei, Edu, vamos pra cima então. Eu tenho um estúdio lá, eu toco, vamos fazer. Aí que a gente começou a fazer os programas. Que por lá passou, grandes nomes. A gente fazia um arquivo confidencial do beach tênis. Quando tava voltando com os eventos, teve a mudança de nome. Não iria mais chamar BT Live. Não iria mais ter o nome BT Live. Aí eu falei, cara, vai ter que chamar programa Play BT, que já tá aí, o logo da Portal ficou lindo e tal, cara, uma empresa profissional. Por isso que tem o nome de programa dentro desse contexto das transmissões, entendeu? Porque, na verdade, esse nome era apenas pro programa, não era pra transmissão. Em novembro, a retomada da temporada. Tudo foi entrando nos eixos e ganhando uma proporção incalculável. Pela primeira vez, o circuito ultrapassou a marca dos 1.000 inscritos em uma etapa, já no formato que se mantém até hoje, produzindo os eventos. Foi um susto muito grande a pandemia aí para todo mundo, mas foi um prazer muito grande perceber que aquela sementinha que a gente tinha plantado ali, ela não tinha perdido, muito pelo contrário, ela ganhou muita força aí com a pandemia. Sucesso total na Arena Aveiro. Transmissão do Play BT, agora oficialmente nomeado, e um profissionalismo que foi criando ainda mais corpo e processos. O que foi cravado com a chegada definitiva de Giovanna Panazzolo na parte operacional, trazendo toda a sua expertise à frente do marketing promocional da gigante Herbalife. Em 2021, final de pandemia, né, foi 2021, eu sentia uma necessidade muito grande de ficar com a Isadora, porque apesar de estar na pandemia, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu acordava com fone de ouvido e eu dormia com fone de ouvido. Eu tomava café da manhã trabalhando, eu almoçava trabalhando, e ao mesmo tempo o circuito era algo que estava crescendo, que estava ganhando visibilidade. O Eduardo falava, eu preciso de uma pessoa, porque eu não posso cuidar do circuito. Ele me cutucava, vamos, mas eu nunca tive coragem, porque eu amava muito a minha independência financeira, o que eu fazia, as pessoas com quem eu trabalhava, a empresa que eu trabalhava. Nossa, eu tenho uma admiração muito grande, até hoje. Então, para mim, era muito difícil pedir demissão. E isso começou em 2020, e aí em 2021 eu realmente pedi demissão e acabei saindo. É muito bom, a Giovanna é uma super parceira, é uma mulher espetacular. Ela realmente trouxe uma outra dinâmica para o circuito, né? E realmente eu pedi para ela vir para o circuito porque a gente precisava desse conhecimento, desse know-how de produção que estava crescendo muito. E também acreditava que isso ia melhorar o nosso convívio familiar, porque queira ou não queira, ele ia ter mais liberdade. Claro que a gente acaba trabalhando alguns finais de semana e tudo mais, mas ela não precisaria mais trabalhar ali, CLT, de segunda a sexta. Isso acabou sendo muito bom, acabou conciliando com o momento de maternidade também da vinda da Isadora, que acabou sendo muito bom para nossa família. Foi algo que eu tive que entrar com muita cautela, com muito tato, aprender muito com as pessoas que já faziam o circuito beach tênis acontecer. Eu acredito que eu contribuí muito com uma planilha de custo, com um budget por etapa, o que entra e o que sai, porque antes ninguém fazia esse controle, ninguém sabia quanto custava o circuito beach tênis. E aí eu falei, gente, a gente precisa saber quanto custa a arbitragem do circuito, porque a gente só ia pagando. Quanto custa ter essa estrutura? Quanto custa ter um locutor? E aí as pessoas sempre, hoje em dia as pessoas perguntam, dá pra fazer? Eu falo, dá, vamos fazer, dá, a gente consegue. Quanto custa ter um moletom pra equipe? Gente, a gente precisa de camiseta personalizada, né? Quanto custa isso? Tem que pôr na planilha. E, então eu acho que esse know-how de budget, de gerenciamento orçamentário ajudou muito. E de negociação com os fornecedores, sempre ter uma negociação boa, saber até onde a gente pode ir. Eu quero, mas não consigo. Então, e o que vale a pena, o que não vale. O sentimento de contribuição com o esporte e com o circuito é algo que ultrapassa os limites da quadra. Há atletas profissionais, por exemplo, que amam jogar e estar no circuito. Eles dizem que é leve, é competitivo e é um verdadeiro abraço no final de semana. Mas foi um circuito que surgiu valorizando os atletas profissionais, com premiação, coisa que naquela época não tinha, né? Então foi um circuito que veio aí muito forte, agradando muita gente. E é isso que é o sucesso do circuito beach tênis até hoje, né? Eu fico muito feliz, né? Tá desde o princípio aí, desde o começo do circuito, ver o circuito crescer tanto
e continuar jogando, continuar conquistando títulos aí. Então eu fico muito feliz, eu gosto muito desse circuito. E, que nem eu falei, né, vi crescer e eu acho que a gente cresceu junto, né? Eu também, desde aquela época, consegui evoluir muito no beach tênis. Acredito que conquistei meu melhor ranking, então para mim é muito gratificante continuar jogando e conquistando os títulos aí, se Deus quiser conquistar mais, né? Acabou! Vitória! Eu comparo o circuito um pouco com a minha carreira e com o crescimento do beach tênis, né? Acredito que lá atrás, onde a gente não tinha tanto torneios que valorizavam os atletas, o circuito veio para dar um up, para dar esse aumento na base para os atletas, para dar essa estrutura. Então acho que foi uma chavinha que a gente virou na nossa modalidade 6 anos atrás, que acontece até hoje. Então essa comparação que eu faço é porque em outros momentos de carreira eu senti isso também, tanto na parte de treinamento, tanto na parte das competições, nas partes das viagens, tiveram uma chavinha que foi mudada, uma mudança muito drástica assim, e o circuito ele ficou marcado por conta dessa mudança, não só pro profissional e pro amador também. Então, a partir de um certo momento, a modalidade cresceu muito e o circuito conseguiu impulsionar bastante essa crescente da modalidade, tanto no profissional, tanto no amador. Santos é o nome do ponto, é o nome do ataque. O circuito cresceu com o beach tênis e fez o beach tênis crescer. O segredo, segundo quem respira e se entrega a cada etapa, está na empatia. Todas as decisões são baseadas levando em consideração o sentimento da maioria dos atletas. E isso envolve horário dos jogos, água na quadra, fisioterapia, segurança, ambulância, camiseta, entre tantos outros detalhes. E o fato de todo o staff estar envolvido e amar o esporte, saber como funciona a cabeça de jogador, faz a receita dar certo. E os números comprovam tudo isso. 6 temporadas, 90 etapas realizadas em 38 lugares diferentes, mais de 50 mil jogos e o maior banco de dados de atletas do Let's Play, com mais de 18 mil jogadores que já passaram pelas competições do circuitão. Sem contar os grandes nomes do beach tênis mundial que tiveram participações nos eventos do circuito. Vini Fonte, Matias Poto, Marcela Vita, Vitória Marquezine, Nicolas Gianotti, Ramon Nacho Guedes, Anthony Ramos. Olha o Richard chamando a curtinha. Defesa. Novamente defesa do Pedro. E agora? Sobrou pro Richard. Ele vem de smash. Roda bem. Coloca nas alturas e aí? Hoje, o circuito beach tênis é aquele famoso exemplo a ser seguido. É modelo e referência. E que bom, o esporte só tem a crescer com isso. Surgem novas chancelas, novas ligas para agregar e também fazer o circuito aprimorar a tal receita. A concorrência eu acho que é saudável. Eu acho que, claro, no começo ali todo mundo fica num cenário desconfortável, porque gera um desconforto natural do mercado em qualquer segmento. Mas também nos faz o tirar da nossa zona de conforto. Então, essa concorrência faz com que a gente seja mais criativo, invista mais em marketing, em equipe, foque mais no cliente, entenda qual que é a movimentação deles, né? Se eles estão indo para lá, para uma outra liga, alguma coisa do tipo, porque foi um erro nosso, ou porque realmente e tem mercado dos dois lados. Então, assim, a concorrência, eu acho que em qualquer mercado é saudável. E é isso, eu acho que faz a gente crescer, faz a gente mudar e faz a gente se movimentar para oferecer algo melhor para os nossos clientes. Mas nem só de momentos alegres se constrói uma trajetória. Em fevereiro de 2025, o beach tênis se despediu de Laura Scarellis, experiente árbitra respeitada da modalidade e que fazia parte da família do circuito beach tênis desde o início. Comprou a ideia de verdade. Infelizmente, não resistiu às complicações de um câncer que ela lutava bravamente há alguns anos. Fica a saudade, as boas lembranças e a certeza de que o circuito, para sempre, vai ter um pouquinho da querida Laurinha no seu dia a dia. A Laura
foi uma pessoa que brigou para estar no circuito beach tênis, né? Ela, na época, todo mundo que era árbitro não poderia fazer torneios que não fossem federados, com a pena de não poder mais fazer federação. Isso é uma regra que não foi feita para atrapalhar o circuito, nem nada disso, uma regra da federação feita para manter os árbitros deles, e eu acho legítimo. Porém, a Laura comprou a ideia, acreditou no circuito, deixou de poder fazer federação para fazer circuito beach tênis. Então eu sou muito, muito grato a ela. Eu acho que ela foi a cara do circuito aí por muitos e muitos anos. Então, assim, a gente teve uma etapa aí super emocionante aí, em homenagem a ela esse ano. Mas eu acho que a maior homenagem que a gente pode fazer à Laura e à família dela é continuar esse legado do circuito, que eu tenho certeza que ela ia ficar muito feliz. A gente está sempre forte e ela nunca vai ser esquecida, porque realmente o que ela fez de acreditar no circuito lá no começo é uma coisa que sempre vai ter a minha gratidão. Eu realmente sofri um baque muito grande, fico triste, tipo, agora mesmo, você falando da Laura, já, putz, meu coração, assim, aperta, porque é uma pessoa que ajudou demais, assim, sabe? O circuito deve muito a ela. Ela acreditou na ideia do circuito, né? Quando eu fui conversar com ela para ela fazer as etapas, ela largou outras etapas que ela tinha para realmente focar no circuito, e acreditou no projeto, né? Por isso até que eu fico muito sentido com tudo que aconteceu com ela, né? Eu tenho fotos até dela com a gente nos torneios da V-Tênis, até mesmo, que acontecia do circuito lá com a minha mãe, com a família, sabe? Ela era uma pessoa como se fosse da família. Como existe a família do circuito beach tênis, né? Que isso é legal a gente transmitir para as pessoas. Que existe uma família, existe um companheirismo, todo mundo que trabalha ali está trabalhando por paixão, por amor, né? Não é focando só muitas pessoas pensam, tá trabalhando ali para ganhar o seu dinheiro e pronto, e não tá pensando em... Não é isso que acontece, né? Todo mundo, é óbvio que tem que ser remunerado, como é remunerado, mas existe uma paixão, existe um amor por trás disso daí, né? E eu acho que isso reflete até no nome, né? O circuito mais amado do Brasil. O circuito mais amado do Brasil. Esse título não é por acaso, não é mero rótulo, é reconhecimento, é trabalho, é entrega, é história e também é futuro. Olhar para trás sem arrependimentos e olhar para frente visualizando uma caminhada próspera e de muito sucesso. Evoluindo sim, sempre, mas carregando aquilo que pulsa na essência de forma tão genuína. Eu visualizo o circuito como tendo um papel cada vez mais forte com o atleta amador. Eu acho que esse tem que ser o nosso foco principal. A ITF, ela hoje tem muitos torneios, ela completa muito bem aí a questão do atleta profissional. E para o atleta profissional, eu acho que o circuito é aquela porta de entrada. Eu acho porque ele foi criado com muito amor, porque desde sempre foi feito com muita paixão, por mim, por você, pelo Vitor, pela Cacau, enfim, por todas as pessoas que compõem o circuito. Eu acho que sempre teve uma vibe muito boa, sempre foi uma família. Eu acho que a gente se dá muito bem, todo mundo. O beach tênis é um esporte gostoso, é um esporte leve. Eu acho que o circuito tem essa vibe. Então, eu acho que tem pessoas que amam hoje o circuito, eu tenho certeza que tem muitas. É porque ele foi amado aí desde a concepção dele.